Você já percebeu que algumas pessoas parecem carregar dentro de si uma energia diferente, como se estivessem destinadas a conquistar algo maior do que a maioria jamais alcançará? É como se houvesse sinais invisíveis que apontam silenciosamente quem vai romper as correntes da mediocridade e quem vai permanecer aprisionado pelo ciclo das dívidas e do consumismo. Esses sinais não são mágicos, tampouco místicos, mas comportamentais, fruto de pequenas escolhas e mentalidades que se repetem dia após dia. O problema é que quase ninguém os enxerga, e quem enxerga muitas vezes os ignora. Mas se você ficar até o fim deste vídeo, vai descobrir se possui dentro de si essas marcas que indicam que você pode ser o próximo a construir riqueza verdadeira. E já aviso, alguns desses sinais podem incomodar profundamente, porque vão revelar verdades duras sobre seu comportamento financeiro. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque hoje você pode descobrir que a vida que você sempre sonhou não está tão distante quanto imagina. O primeiro sinal claro de que você pode ser o próximo rico é quando sente desconforto com a ideia de depender apenas de um salário. Enquanto milhões se satisfazem em trocar tempo por dinheiro, você começa a perceber que isso é uma prisão dourada. O contra-cheque traz segurança aparente, mas esconde a armadilha de nunca poder parar. Se perder o emprego, perde tudo. Esse incômodo é poderoso, porque ele mostra que sua mente não aceita a mediocridade do emprego seguro. Quem está destinado a enriquecer enxerga esse modelo como temporário, como trampolim, não como destino. É aquele sentimento de que existe algo errado em depender de uma única fonte, algo que faz você buscar alternativas, pensar em negócios, explorar investimentos. Esse desconforto é um sinal, porque quem não o sente geralmente se acomoda até envelhecer sem nada construir. A profundidade desse primeiro sinal é reveladora. Ele não é apenas um pensamento passageiro, mas uma inquietação constante que te faz se sentir preso, mesmo quando tudo parece bem. Enquanto seus colegas celebram um aumento, você questiona quanto tempo vai durar. Ou percebe que, apesar do novo salário, as contas continuam consumindo quase tudo. Essa inquietação gera uma busca silenciosa. Cursos, livros, conteúdos sobre finanças, qualquer coisa que mostre um caminho fora da roda dos ratos. O futuro rico entende cedo que viver de salário é como correr em uma esteira. Você gasta energia, mas continua no mesmo lugar. Esse incômodo, que para muitos é uma maldição, para você é um sinal de alerta. Você não nasceu para apenas sobreviver, você nasceu para prosperar. E aqui está o detalhe mais intrigante. Esse sinal se manifesta quando você começa a planejar sua saída antes mesmo de ter para onde ir. É quando você não espera a crise chegar para pensar em renda extra, quando percebe que precisa construir fontes paralelas para não ser refém do acaso. Essa é a semente da mentalidade empreendedora e investidora. Quem enriquece não aceita viver à mercê de um chefe, de uma empresa ou de um governo. Esse é o primeiro traço que diferencia você da multidão. Mas se esse sinal já parece forte, prepare-se, porque o próximo mostra um comportamento ainda mais revelador. A sua relação com o dinheiro não é de ostentação, mas de investimento. O segundo sinal é quando você começa a preferir investir em ativos do que gastar em status. Enquanto os outros sonham com o carro novo financiado, com o celular de última geração parcelado ou com o tênis da moda, você sente um peso em gastar com isso. É como se houvesse uma voz interna dizendo que esse dinheiro poderia estar trabalhando para você em vez de morrer em consumo. Essa escolha pode parecer pequena, mas revela uma mudança profunda. Você deixou de buscar validação externa e começou a buscar liberdade interna. Esse instinto de priorizar ativos em vez de passivos
é um dos sinais mais claros de que você está trilhando o caminho da riqueza. Esse sinal se mostra mais evidente quando você começa a fazer perguntas diferentes das pessoas ao seu redor. Enquanto alguém pergunta se o carro cabe no orçamento mensal, você se pergunta quanto aquele valor renderia se fosse investido. Enquanto outros vibram com descontos para comprar algo supérfluo, você pensa em como aproveitar uma oportunidade para aumentar seu patrimônio. É uma mentalidade que inverte o jogo. Ao invés de trabalhar para pagar coisas que perdem valor, você faz o dinheiro trabalhar para gerar novos recursos. O que os outros veem como sacrifício, não trocar de carro todo ano, não esbanjar em restaurantes caros, você vê como construção de futuro. Mas esse sinal vai além das escolhas financeiras. Ele mostra que você entende que não precisa impressionar ninguém, porque sabe que a verdadeira vitória não está no que aparece, mas no que cresce em silêncio. O futuro rico aprende a se sentir orgulhoso não por ter o carro do ano, mas por acumular ações que pagam dividendos, imóveis que geram renda, negócios que crescem. Esse é o ponto onde o jogo muda. Enquanto a multidão busca aplausos, você busca liberdade. E se até aqui você já se identificou, o próximo sinal vai abrir ainda mais sua mente, porque revela a maior riqueza de todas, o tempo. O terceiro sinal é a percepção de que tempo é o ativo mais valioso da sua vida. Quem está destinado à riqueza enxerga o tempo não como algo a ser gasto, mas como algo a ser investido. Enquanto a maioria troca horas por salários, você percebe que cada minuto desperdiçado em distrações é uma oportunidade perdida de plantar algo que pode render no futuro. Essa consciência muda completamente sua rotina. Você passa a recusar convites que não agregam, a cortar atividades que só drenam sua energia e a direcionar suas horas para aprender, produzir e construir. Esse sinal é tão forte que transforma até a forma como você consome. Ao invés de perguntar quanto custa um produto, você passa a se perguntar quantas horas de vida vou ter que entregar para pagar isso. E de repente, aquele gasto pequeno parece caro demais. Esse tipo de cálculo é a marca de quem já entendeu que o dinheiro é infinito, mas o tempo é finito. Quem percebe isso cedo já está em vantagem absurda em relação à maioria, que desperdiça anos inteiros sem perceber o custo desse desperdício. Mas a valorização do tempo não é só sobre cortar excessos, é sobre redirecionar energia para o que realmente importa. É quando você escolhe estudar em vez de assistir algo irrelevante, quando prefere planejar em vez de procrastinar, quando investe horas em aprender uma habilidade que pode render por décadas. É assim que o tempo deixa de ser inimigo e se torna aliado. Esse sinal, quando combinado com o próximo, forma uma dupla imbatível, porque o próximo mostra o único ativo que ninguém pode tirar de você, o conhecimento. O quarto sinal é quando você descobre que investir em conhecimento é mais valioso do que qualquer bem material. O futuro rico entende que, antes de multiplicar dinheiro, precisa multiplicar sabedoria. Ele não perde tempo com conteúdos vazios. Ele busca informações que alimentam sua mente e expandem sua visão. Cada livro de finanças lido, cada curso feito, cada conversa com alguém mais experiente é uma semente plantada que pode se transformar em milhões no futuro. Esse sinal se manifesta quando você percebe que a ignorância custa caro. Quem não entende sobre juros compostos, paga juros. Quem entende, recebe juros. Quem não aprende sobre investimentos é explorado por quem sabe. O conhecimento é o filtro que separa quem constrói riqueza de quem vive servindo aos que construíram. Quando você percebe isso e transforma aprendizado em prioridade, o jogo muda para sempre. E mais, o conhecimento tem algo que nenhum outro ativo possui. Ele não perde valor em crises, não paga impostos, não pode ser roubado.
Uma vez que está em você, ninguém pode tirar. É por isso que os ricos se dedicam tanto a aprender. Eles sabem que o patrimônio pode oscilar, mas a mente treinada se reconstrói de qualquer queda. Se você sente esse apetite por aprender, parabéns. Você carrega em si uma das chaves mais claras de que será o próximo rico. Mas falta ainda um ponto crucial: seu círculo social. O quinto sinal é quando você começa a selecionar as pessoas com quem anda. Quem está destinado à riqueza entende que amizades não são neutras, ou elevam ou destroem. Se você anda com pessoas endividadas, consumistas, que vivem reclamando e nunca agem, inevitavelmente será arrastado por essa maré. Mas se cerca de pessoas que falam de negócios, que investem, que compartilham estratégias de crescimento, sua mentalidade é elevada sem esforço. Esse filtro social é um divisor de águas, e quem começa a aplicá-lo já está anos-luz à frente da maioria. Esse sinal se mostra quando você começa a sentir que não se encaixa mais em rodas de conversa fúteis, quando se incomoda em gastar tempo com gente que só fala de gastar e nunca de construir. É quando você percebe que precisa mudar de ambientes para crescer, que não dá mais para viver cercado de mediocridade. Essa dor é o sinal mais claro de que sua mente já está se preparando para prosperar. E o detalhe mais impactante: ao selecionar seu círculo, você não apenas muda suas conversas, você muda sua vida. Você se torna a média das 5 pessoas com quem mais convive. E quando começa a escolher bem essas pessoas, inevitavelmente se torna um reflexo delas. Esse é o quinto sinal, e talvez o mais poderoso desta primeira parte. Mas o que vem a seguir é ainda mais forte. Na segunda parte, você vai descobrir sinais que envolvem paciência, disciplina emocional e até o poder de construir riqueza em silêncio absoluto. E se esses primeiros sinais já acenderam algo em você, não ignore. O próximo passo pode ser o divisor de águas da sua história financeira. Você já percebeu que os primeiros sinais revelam uma mudança interna? A inquietação com a dependência de um salário, a valorização dos ativos sobre as aparências, a consciência do tempo, a fome de conhecimento e a escolha criteriosa de quem está ao seu redor. Esses são os primeiros passos, mas a estrada para a riqueza não termina aí. Ela exige sinais ainda mais profundos, mais duros e que muitas vezes vão contra tudo aquilo que a maioria acredita ser certo. Agora, você vai conhecer mais 5 sinais claros de que você está destinado a ser o próximo rico. Eles não são confortáveis, mas são os que separam definitivamente aqueles que acumulam fortuna dos que vivem de salário em salário. Fique atento, porque se você se identificar com eles, a transformação já começou. O sexto sinal é quando você entende que depender de apenas uma fonte de renda é como construir um castelo sobre areia. A maioria das pessoas acredita que ter um emprego fixo é segurança, mas na prática isso é uma ilusão perigosa. Uma crise econômica, uma decisão da empresa ou até mesmo um acidente de saúde podem arrancar essa segurança em questão de dias. O futuro rico sabe que cada nova fonte de renda é como adicionar uma nova perna embaixo da mesa. Uma mesa com uma perna cai facilmente. Uma mesa com várias permanece firme diante de qualquer tempestade. É por isso que quem será rico busca diversificação. Dividendos de ações, aluguéis de imóveis, negócios digitais, consultorias, royalties. Quanto mais pernas, mais estável será o futuro financeiro. E se você já pensa em multiplicar suas fontes de receita, parabéns, porque este é um dos sinais mais poderosos que diferenciam os ricos dos pobres. Mas esse sinal não é apenas sobre ganhar mais dinheiro, e sim sobre criar independência. Quando você cria múltiplas fontes de renda, cada uma delas funciona como um escudo contra crises inesperadas. Se uma cai, as outras seguram.
É como construir um exército de soldados invisíveis que trabalham por você enquanto você dorme. O pobre vive sempre refém do chefe, do governo ou do banco. O futuro rico cria um sistema que funciona mesmo quando ele não está presente. Isso exige disciplina, exige paciência e exige inteligência para reinvestir os ganhos. Se você já pensa em como transformar seus talentos em diferentes formas de gerar receita, saiba que está andando no caminho da independência. Mas atenção! Não basta ganhar de várias formas se você não souber proteger o que conquista. E é exatamente sobre isso que o próximo sinal vai revelar. O sétimo sinal é quando você começa a enxergar a importância da blindagem financeira. A maioria das pessoas trabalha duro, mas deixa tudo vulnerável. Não tem reserva de emergência, não tem seguro, não separa patrimônio pessoal do profissional. Um imprevisto é suficiente para derrubar anos de esforço. O futuro rico pensa diferente. Ele cria reservas, protege seus ativos, diversifica investimentos, mantém sempre uma margem de segurança. Isso não significa medo, significa estratégia. Enquanto o pobre vive apagando incêndios, o rico em potencial se antecipa a eles. Se você já percebe que não pode confiar apenas na sorte, mas precisa criar barreiras contra imprevistos, você carrega dentro de si um sinal claro de que está preparado para acumular riqueza. Essa blindagem não é apenas financeira, é também emocional. Porque quando você sabe que tem reservas e estratégias, você age com mais calma, toma decisões melhores e não se desespera em crises. Essa tranquilidade vale ouro, literalmente. Afinal, quem entra em pânico vende barato, quem mantém a calma compra barato. Se você já entendeu que proteger é tão importante quanto conquistar, parabéns, você já pensa como um investidor de verdade. Mas ainda falta algo. Proteger o que você tem é bom, mas multiplicar com inteligência é ainda melhor. E esse é o próximo sinal que separa definitivamente quem constrói riqueza daqueles que apenas acumulam. O oitavo sinal é quando você entende que cada real precisa ter uma função. O pobre gasta sem pensar. O futuro rico dá ao dinheiro uma missão: multiplicar. Cada gasto é analisado não pelo prazer imediato, mas pelo retorno que pode gerar no futuro. Isso não significa avareza, mas sabedoria. Quem será rico olha para o dinheiro como sementes. Algumas sementes você pode consumir agora, mas a maioria deve ser plantada para que se multipliquem em árvores frutíferas que gerarão alimento para sempre. Quando você sente mais prazer em investir do que em gastar, esse é um sinal inequívoco de que seu destino financeiro já está sendo traçado. E aqui está o ponto crucial. Quando o dinheiro se transforma em ferramenta de multiplicação, você deixa de ser escravo dele e passa a ser o comandante. O pobre gasta para impressionar os outros. O futuro rico investe para impressionar a si mesmo com o poder da construção. Se você já consegue segurar um desejo de consumo para colocar aquele valor em um ativo, você já se diferencia da massa. Mas é claro que não basta apenas multiplicar em silêncio. É preciso manter o controle absoluto sobre onde cada centavo vai. E é sobre isso que o próximo sinal vai te mostrar. O nono sinal é quando você controla cada detalhe da sua vida financeira. O pobre não sabe quanto ganha, quanto gasta ou quanto deve. Vive em um eterno tanto faz, e por isso está sempre perdido. O futuro rico enxerga cada número como uma bússola. Ele sabe exatamente quanto entra, quanto sai e quanto está sendo investido. Não é obsessão, é consciência. Essa clareza dá poder, porque você só pode controlar aquilo que mede. Se você já tem o hábito de anotar gastos, planejar orçamentos e revisar investimentos, saiba que esse é um sinal fortíssimo de que sua mente está alinhada com os maiores construtores de fortuna do mundo. Esse controle não é burocracia, é libertação.
Imagine dirigir um carro em alta velocidade sem painel. Você não sabe se tem gasolina, se o motor está superaquecendo, se o pneu está furando. É exatamente assim que vive quem não controla o próprio dinheiro. Já quem será rico tem o painel completo diante dos olhos e, com isso, toma decisões melhores, evita acidentes e chega mais rápido ao destino. Mas controlar exige também disciplina mental para não se sabotar. E é isso que nos leva ao próximo sinal, talvez um dos mais desafiadores de todos. O 10º sinal é quando você aprende a controlar os impulsos e a dominar o imediatismo. Essa talvez seja a maior diferença entre os que prosperam e os que fracassam. O pobre vive de desejos instantâneos, vê uma promoção, compra, vê um luxo, financia, vê um crédito fácil, pega. O futuro rico aprendeu a esperar. Ele entende que cada compra desnecessária é um tijolo retirado da sua liberdade. Dominar o impulso não é viver sem prazer, é saber adiar o prazer por algo muito maior. Quando você consegue dizer não agora para dizer sim para sempre, você está vivendo o mesmo padrão de comportamento que todos os grandes investidores já viveram. Esse domínio não é fácil, mas é ele que cria a base para que os outros sinais funcionem. Sem disciplina, nenhuma estratégia se sustenta. Sem controle de impulsos, nenhum patrimônio resiste. Esse é o sinal que mostra se você está realmente pronto para ser o próximo rico ou se ainda é refém das próprias emoções. E se você já percebe que consegue resistir ao imediatismo, parabéns! Você carrega em si o 10º sinal da riqueza silenciosa. Mas não pense que acabou. Existem ainda outros sinais, ainda mais profundos, que vão mostrar como transformar essa disciplina em crescimento exponencial. E é exatamente isso que você vai descobrir na terceira parte. Agora que você já compreendeu 10 sinais claros que mostram o caminho silencioso da riqueza, chegou a hora de mergulhar ainda mais fundo. Se até aqui os sinais já mostraram disciplina, controle, estratégia e inteligência, agora você vai descobrir os fatores que realmente consolidam quem será rico de verdade. Esses sinais finais não apenas indicam que você está no caminho certo, mas também revelam se você terá a força mental, a paciência e a visão de longo prazo necessárias para sustentar um império financeiro em um mundo onde a maioria se perde em atalhos. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora é a diferença entre ser apenas mais um que junta dinheiro e ser aquele que constrói liberdade e legado. O 11º sinal é quando você enxerga crises como oportunidades, não como tragédias. A maioria entra em pânico quando vê a bolsa cair, quando o mercado despenca, quando há notícias de recessão. Quem está destinado à riqueza faz exatamente o oposto. Ele se prepara para comprar quando todos estão vendendo. Ele enxerga a crise como uma liquidação de ativos valiosos. Essa mentalidade é rara, mas é a que multiplica fortunas. Se você já consegue perceber que momentos de instabilidade são também momentos de colher grandes oportunidades, esse é um sinal claro de que você pensa como os ricos. Essa visão não é apenas otimismo, é cálculo estratégico. Imagine um incêndio que destrói uma floresta. Para muitos é o fim, para quem entende a natureza, é o começo de um novo ciclo fértil. Assim é com as crises financeiras. Elas destroem para quem está frágil, mas fertilizam o terreno para quem tem reservas, calma e visão. E aqui está a chave. A diferença não é o tamanho da crise, é o tamanho da sua preparação. Se você se antecipa, cria reservas e entende que toda queda esconde uma oportunidade, você já vive um padrão que diferencia os construtores de riqueza dos reféns do sistema. Mas não pense que apenas crises definem seu sucesso. O próximo sinal vai além e mostra que a visão de longo prazo é a arma mais poderosa de quem se tornará rico.
O 12º sinal é quando você adota a mentalidade de longo prazo em tudo o que faz. O pobre pensa no próximo fim de semana, o futuro rico pensa nas próximas décadas. Ele entende que o poder dos juros compostos não se revela em meses, mas em anos. Que os ativos mais poderosos não crescem rapidamente, mas de forma constante e inabalável. Quem será rico não está preocupado em parecer próspero agora, mas em garantir liberdade para o futuro. Essa visão de longo prazo é o que sustenta todas as outras estratégias, porque ela impede que você destrua um plano por causa de uma tentação imediata. Essa mentalidade é o verdadeiro escudo contra o imediatismo. Quando você já consegue recusar atalhos, esquemas rápidos e promessas fáceis, isso mostra que sua mente está protegida contra a armadilha que destrói milhões. Porque a verdade é dura. Não são as crises que quebram a maioria, são as escolhas imediatistas. O futuro rico pensa como um agricultor, planta hoje para colher no futuro, e quanto mais disciplina tem, maior será a colheita. Se você já carrega essa visão dentro de si, parabéns. Mas existe algo ainda mais raro: a capacidade de dizer não às distrações que roubam foco, e esse é exatamente o próximo sinal. O 13º sinal é quando você sabe dizer não. Parece simples, mas é um dos mais difíceis. Dizer não a convites, a gastos desnecessários, a prazeres momentâneos que não acrescentam nada ao seu patrimônio. O futuro rico entende que cada sim ao que não importa é um não ao que realmente importa. Essa habilidade de cortar excessos, de recusar distrações, é o que diferencia quem acumula de quem dissipa. Quando você sente orgulho de recusar algo que todos aceitam, esse é um sinal poderoso de que sua mente está pronta para a riqueza. Esse não é apenas social, é financeiro. Dizer não a uma compra, a uma dívida, a um parcelamento. É proteger sua mente e sua conta bancária de armadilhas que parecem pequenas, mas que acumuladas destroem fortunas em potencial. Se você já sente prazer em recusar aquilo que não agrega, saiba que você carrega dentro de si um dos sinais mais fortes da prosperidade. Mas atenção, saber dizer não é apenas cortar, é também redirecionar energia, e é isso que o próximo sinal vai revelar. O 14º sinal é quando você aprende a reinvestir constantemente. O pobre gasta cada centavo que entra. O futuro rico reaplica. Ele entende que dinheiro parado morre, mas dinheiro reinvestido se multiplica. Cada retorno de um investimento não é visto como prêmio, mas como nova semente para plantar. Essa disciplina cria um efeito bola de neve que, com o tempo, se transforma em avalanche. Quem será rico não busca apenas ganhar, mas multiplicar continuamente. Esse hábito de reinvestir exige visão, paciência e consistência. É resistir à tentação de gastar o lucro imediato e ter clareza de que o verdadeiro prêmio vem quando o ciclo se repete dezenas de vezes. É como uma árvore. Você pode colher os primeiros frutos, mas se replantar as sementes, terá uma floresta inteira. Se você já tem essa mentalidade, está no caminho dos bilionários silenciosos. Mas ainda existe um último sinal, talvez o mais poderoso de todos, que revela se você está pronto não apenas para enriquecer, mas para se manter rico. O 15º sinal é quando você encontra propósito naquilo que faz. Riqueza sem propósito é apenas número em uma tela. Quem está destinado a se manter rico não busca apenas acumular, mas dar sentido ao acúmulo. Isso pode ser impactar pessoas, transformar comunidades, criar legado para a família. O pobre busca sobreviver, o futuro rico busca deixar marca. Quando o dinheiro deixa de ser um fim e se torna um meio para algo maior, você desbloqueia o verdadeiro poder da riqueza, a liberdade com propósito. Esse último sinal fecha o ciclo.
Porque não basta apenas ter várias fontes de renda, proteger, investir e reinvestir. Sem propósito, a jornada se torna vazia. Mas quando você conecta riqueza a impacto, cada esforço ganha força multiplicada. E se você já sente que quer enriquecer não apenas para si, mas para algo maior, então você carrega o sinal final de quem está destinado à verdadeira prosperidade. E aqui vai o encerramento. Os 15 sinais que você ouviu não são frases bonitas nem truques motivacionais. São padrões de comportamento que, se cultivados, inevitavelmente levam à riqueza. A pergunta que fica é: quantos desses sinais já estão em você? Se a resposta for a maioria, então você não está apenas caminhando rumo à prosperidade, você já começou a vivê-la. Como disse Benjamin Franklin, um investimento em conhecimento paga os melhores juros. Então já deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe este vídeo e continue comigo. Porque na próxima jornada eu vou te revelar estratégias práticas para transformar esses sinais em resultados concretos.